Uma aliança inesperada na savana. Babuínos e leões. Na vasta e imprevisível savana africana, onde a luta pela sobrevivência é diária, alianças incomuns podem surgir como estratégias de adaptação e proteção. Um dos exemplos mais fascinantes dessa dinâmica é a relação entre babuínos e leões. Apesar de serem espécies com interesses geralmente opostos, os babuínos, conhecidos por sua astúcia e organização, encontraram maneiras de coexistir com os leões e, em alguns casos, até colaborar com eles. A estratégia dos babuínos: segurança em meio ao perigo. Os babuínos, primatas altamente inteligentes, desenvolveram táticas impressionantes para sobreviver em territórios dominados pelos leões. Sabendo que os leões raramente atacam seus aliados, os babuínos assumiram um papel estratégico no ecossistema. Aliados dos caçadores. Os babuínos frequentemente alertam os leões sobre a presença de presas no território. Esses sinais ajudam os leões a localizar sua próxima refeição, criando uma relação de troca implícita. Proteção garantida. Em troca, os babuínos desfrutam de relativa segurança no território dos leões, já que sua presença contínua garante uma fonte de alimentos indireta para os felinos. Essa parceria permite que os babuínos coexistam com um dos predadores mais mortais do continente, criando uma rede de dependência mútua que raramente é quebrada. A alimentação dos babuínos e o papel na cadeia alimentar. Embora os babuínos sejam onívoros e sua dieta consista majoritariamente em frutas e vegetais, eles ocasionalmente consomem carne. Um exemplo notável é quando caçam pequenos animais, como as impalas. No entanto, mesmo em situações de sucesso na caça, eles muitas vezes permitem que outros predadores, como os leões, completem o trabalho. Disputas territoriais. Os babuínos não hesitam em desafiar leopardos ou outros predadores para recuperar presas ou proteger seu grupo. Relação de oportunidade. Ao soltar presas capturadas, eles atraem os leões, fortalecendo ainda mais sua posição como aliados indiretos. Essa relação complexa demonstra a capacidade dos babuínos de manipular situações para garantir sua sobrevivência. O fim da harmonia. Fome e traição. Embora essa aliança seja eficiente na maioria das vezes, ela não é inquebrável. Durante períodos de escassez, quando a fome atinge níveis críticos, os leões rompem o pacto e caçam os próprios babuínos que antes eram seus aliados. Essa traição gera uma reviravolta dramática. A reação dos babuínos. Os babuínos, ao perceberem que não podem mais confiar nos leões, recorrem a medidas extremas para se proteger. O ciclo de sobrevivência. A harmonia é substituída por desconfiança, e os babuínos mostram toda a sua agressividade e resiliência para evitar serem caçados. A força e a astúcia dos babuínos. Considerados um dos animais mais alertas e agressivos das pastagens africanas, os babuínos possuem uma combinação única de inteligência e coragem que os torna adversários formidáveis. Eles equilibram a vida entre árvores e solo, adaptando-se constantemente às ameaças ao seu redor. Mesmo enfrentando leopardos e outros predadores, raramente se tornam presas fáceis, graças à sua habilidade em identificar perigos com rapidez. A lição da savana. A relação entre babuínos e leões é um lembrete de como o equilíbrio ecológico pode criar conexões improváveis entre espécies. Essa aliança, que combina cooperação e rivalidade, reflete a complexidade da vida na savana africana. Resiliência em meio à adversidade. Apesar dos desafios, os babuínos demonstram como a adaptabilidade é essencial para a sobrevivência. A importância de parcerias estratégicas. Mesmo no mundo animal, alianças podem ser a diferença entre vida e morte. Conclusão. O drama silencioso da savana. A relação entre babuínos e leões vai além da simples sobrevivência. É uma narrativa rica de adaptação, astúcia e resiliência. Mesmo em momentos de traição e ruptura, a savana africana mostra como todas as criaturas estão interligadas em um ciclo eterno de vida e morte. Esta história nos lembra que, assim como os babuínos, podemos encontrar caminhos alternativos em tempos de adversidade, transformando desafios em oportunidades e usando a inteligência e a coragem para prosperar. A dramática realidade da savana africana. A vida selvagem. Entre a sobrevivência e o instinto. Nas vastas planícies africanas,
A luta pela sobrevivência é um teatro constante de estratégias, força e instinto. Cada interação entre os animais revela um delicado equilíbrio entre a preservação da vida e a necessidade de continuar a cadeia alimentar. Em meio a esse cenário, babuínos e leões protagonizam eventos fascinantes que misturam instinto maternal, rivalidade e cooperação forçada. Um episódio surpreendente: o cuidado dos babuínos com um filhote de leão. Em um raro espetáculo de compaixão animal, babuínos foram vistos sequestrando um filhote de leão. O ato, à primeira vista, parecia um ataque, mas revelou algo mais complexo. O filhote, aparentemente exausto e com sinais de ferimentos internos, foi carregado cuidadosamente pelos babuínos. Um dos primatas chegou a acariciar o pequeno leão como se fosse um de seus próprios filhotes, sugerindo uma mistura de instinto protetor e curiosidade. Esse comportamento inusitado levanta questionamentos sobre os limites entre instinto de sobrevivência e empatia animal. Apesar disso, a savana raramente oferece finais felizes, e o destino desses filhotes frequentemente é decidido pela força ou pela fome. A crueldade implacável da natureza selvagem. A savana é um lugar onde a sobrevivência não permite fraquezas. Em um ambiente dominado pela lei do mais forte, cada espécie precisa lutar diariamente por sua existência. Os leões como apex predadores. Com sua força esmagadora, os leões são capazes de derrubar presas gigantescas, como búfalos e até mesmo hipopótamos. Sua posição no topo da cadeia alimentar os torna praticamente intocáveis por outros predadores. Os filhotes, um elo vulnerável. No entanto, os filhotes de leão são frequentemente alvo de predadores, já que representam um ponto fraco no reinado dos leões. Sua sobrevivência depende inteiramente da proteção dedicada de suas mães e da presença intimidadora dos machos dominantes. O papel dos leões na dinâmica da savana. Nas pastagens africanas, o leão é indiscutivelmente o rei. Seu domínio molda o comportamento de todas as outras espécies, que vivem em constante vigilância. A caça. As leoas são as responsáveis por garantir o sustento do grupo. Suas habilidades são refinadas por características únicas, como a ausência de jubas, que facilita a camuflagem e movimentos ágeis. O ciclo de vida dos filhotes. Sob os cuidados dos pais, os filhotes crescem aprendendo a caçar e se mover furtivamente. Com o tempo, tornam-se predadores tão formidáveis quanto os adultos do bando. A estação seca. Um desafio implacável. A savana enfrenta momentos ainda mais desafiadores durante a estação seca. Este período, marcado por uma escassez extrema de recursos, força todas as espécies a se adaptarem ou migrarem. Impactos na fauna. Girafas, búfalos, antílopes e até mesmo elefantes enfrentam dificuldades para encontrar alimento. As árvores derrubadas pelos elefantes, essenciais para algumas espécies de pássaros se reproduzirem, aumentam o impacto da seca. Migração como última esperança. Diante da fome e da falta de água, muitos animais optam por migrar, mesmo sabendo dos perigos que enfrentarão no caminho. Essa jornada em busca de terras férteis e vegetação é uma prova da resiliência da vida selvagem. Lições da natureza: sobrevivência, adaptação e resiliência. A savana africana oferece um retrato vívido das complexidades da natureza. Cada animal desempenha um papel crucial no ecossistema, e cada interação reflete o equilíbrio delicado entre vida e morte. O instinto maternal universal. O cuidado demonstrado pelos babuínos com o filhote de leão é um lembrete de que, mesmo em um mundo regido pela sobrevivência, traços de compaixão podem surgir. A lei do mais forte. No entanto, a luta pela sobrevivência é implacável, e apenas os mais adaptados conseguem prosperar. Conclusão: a grandeza e a crueldade da savana. A vida na savana é um espetáculo de resiliência, astúcia e força. Desde o cuidado surpreendente dos babuínos até as caçadas implacáveis dos leões, cada evento conta uma história de adaptação e perseverança. Essa complexa rede de interações nos ensina que a sobrevivência exige mais do que força bruta. Ela demanda inteligência, cooperação e coragem para enfrentar os desafios que a natureza impõe.